Sétimo padrão do compulsivo sexual: aumento gradual das experiências sexuais, porque o nível de atividade passa a ser insuficiente. Vamos ler novamente. O aumento gradual das experiências sexuais, porque o nível de atividade passa a ser insuficiente. O dependente, ele necessita cada vez mais aumentar de uma forma crescente, de uma forma exagerada, aumentar a substância ou atividade. Se ele for um dependente em substância ou for um dependente em atividade, como é o caso da dependência sexual. Ele vai sempre ampliando, amplificando. Então, se você quer saber se é um dependente sexual ou não, é muito simples. É só você olhar, fazer uma linha do tempo e você olhar a sua linha do tempo. Você bota de 0 a 10 anos, a sua infância, como era a sua atividade? Já existia atividade sexual nessa época? De 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 30, e assim vai. Aí você vai colocando, em cada intervalo de tempo, você vai colocando, você vai fazendo a sua trajetória sexual. O que é que acontecia? Era dependente de pornografia, masturbação. Aí você vai ver que com o decorrer do tempo, se você for um dependente, vai ampliar, aumentar tanto a prática como o desejo sexual. A sua atividade sexual vai ampliar. No livro, ele dá um exemplo, neste sétimo padrão, ele dá o exemplo do Steve. Steve foi para a Marinha e ele, no começo, era dependente de pornografia leve e masturbação. Mas logo depois ele passou a procurar estabelecimentos, livrarias especializadas em pornografia. E se tornou um dependente de uma pornografia pesada e masturbação. Depois, ele se sentindo mal, saiu da Marinha, casou, mas sua atividade sexual foi cada vez sendo amplificada, cada vez crescendo. Ele passou, então, a frequentar determinados ambientes em busca de sexo, passou a se envolver com outros homens, e ele passou a ter vergonha da própria mulher e da criança, do filho, e ele emocionalmente se afastou. A história do Steve é a história de milhões de pessoas dependentes sexual. Pode ser pelo coito exagerado, pode ser pela pornografia ou masturbação, pode ser qualquer tipo de sexo. No livro Isto Não é o Amor, ele faz uma abordagem bem realista, bem fundamentada na experiência e não deixa dúvida. Esse sétimo padrão, ele é evidentemente um sinal de alerta. Se a pessoa tem cada vez mais necessidade de ampliar a sua atividade, aumentar a sua atividade sexual, isso aí por si só já demonstra que existe aí, neste caso, uma dependência sexual, uma compulsão sexual, onde a vontade livre, onde a vontade por si só não é suficiente. A vontade se transforma em uma necessidade ardorosa, um anseio cada vez mais louco. A insanidade passa a tomar conta. E a pessoa então se masturba 10 vezes no dia, 5 vezes, 8 vezes, passa a ver pornografia.
passa o dia vendo pornografia do final de semana, passa a noite vendo pornografia, se masturbando, fazendo sexo virtual, tudo. Ele vai sempre cada vez amplificando e cada vez tendo mais necessidade de praticar o sexo. Então, esse sétimo padrão, ele é bem fácil. Se você mantiver, você apresentar, ver com a mente aberta, sem preconceito, você vai facilmente identificar se você tem esse padrão ou não. Se você tem uma necessidade cada vez maior, uma necessidade sexual cada vez maior, em busca de experiência. Portanto, eu vou mais uma vez ler para você o sétimo padrão e demonstrar evidentemente como ele realmente é uma característica do dependente. Aumento gradual das experiências sexuais. A pessoa começa de um jeito e vai gradualmente, passo a passo, ele vai ampliando. Começa a se masturbar normalmente, começa a ver pornografia leve, depois vai ampliando, tendo necessidade de mais masturbação, mais pornografia, passa da pornografia leve para uma pornografia pesada, passa a ter coito exagerado, passa a ter sexo, mudar a forma da prática sexual, passa a ter atividades diferenciadas com homens, com mulheres, passa a ter sexo, vai ampliando. E cada vez mais vai tendo necessidade de amplificar a vontade. Então, meu amigo, minha amiga, se você quer saber, faça a linha do tempo. Coloque da sua vida numa linha do tempo. E intervalos de 5 anos, 10, em cada 5 anos, você vai observar como era a sua prática sexual, como era o seu desejo, como era seu anseio. Se você vai ampliando a atividade, vai aumentando cada vez mais essa atividade, gerando mais anseio, mais vontade, e você, por si só, isto já demonstra que você tem uma dependência sexual. Pense no que eu disse. Observe com a mente aberta, faça a comparação, faça a sua linha do tempo, avalie para você mesmo como você era e como você está praticando. Se você se enquadrar nesse sétimo padrão, você está evidentemente com a compulsão bem já desenvolvida. Deixe essa mensagem, peça um amigo ou amiga que se inscreva no canal, acione o sino para receber vídeos novos e dê seu like. E agradeço a todos pela preferência.